Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer então o resumo da live. A live do dia 4 de abril de 2022. E o tema vai ser a kombucha. Fizemos na semana passada a live sobre o kefir. Então nós estamos falando de probióticos. A kombucha, assim como o kefir, é um probiótico muito eficiente para ajustar o microbioma intestinal. Então, os probióticos são alimentos ricos em micro-organismos que melhoram a situação intestinal, melhoram a barreira intestinal, combatendo o intestino permeável. Intestino permeável que é responsável por muitas doenças. O intestino permeável, ele facilita então a absorção de substâncias da luz intestinal para a corrente sanguínea, produzindo dessa forma um processo inflamatório. Por quê? Porque o sistema imunológico, o sistema de defesa, ele acaba atuando contra essas substâncias estranhas advindas do tubo intestinal. E essa resposta imunológica acaba produzindo inflamação. E nós sabemos que essa inflamação é uma das pedras angulares para a destruição de neurônio. A inflamação crônica subclínica tem uma relação importante com declínio cognitivo, assim como uma relação importante com diversas doenças orgânicas, sejam elas autoimunes, inflamatórias, infecciosas, e não só doenças orgânicas. Nós sabemos também que doenças psíquicas, como a depressão, como a ansiedade, têm relação com aumento da inflamação crônica subclínica. Por isso, hoje em dia, já existem muitos estudos tentando melhorar o tratamento de depressão e de ansiedade com melhora do microbioma intestinal, através do uso de probióticos. Então, a kombucha é um probiótico muito importante para a saúde de maneira geral. Bom, o que é a kombucha? A kombucha é uma bebida resultante da fermentação de um chá, que pode ser o chá verde, o chá preto, erva cidreira, enfim. A fermentação desse chá por micro-organismos acaba produzindo, então, uma bebida muito interessante, rica em substâncias importantes, principalmente micro-organismos do bem. Essa fermentação ela é feita pelo SCOBY, que alguns chamam de SCOBY. Na verdade, o SCOBY são as iniciais do Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts, que é uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Então, na live, nós vamos mostrar o formato de um SCOBY, o SCOBY, que é realmente uma estrutura muito bonita, é algo cilíndrico, bonito de ver. E ali, então, tem os micro-organismos que vão fermentar um açúcar dentro do chá preto ou do chá verde, por exemplo, e vai produzir uma bebida fermentada, bastante saborosa e muito, muito saudável. E qual a origem da kombucha? A origem é muito discutível, mas existem algumas hipóteses muito interessantes, como, por exemplo, uma hipótese é de que na dinastia do imperador chinês Qi Shi Huang, que reinou de 221 a 206 a.C., se usava essa bebida. O próprio imperador utilizava isso como sendo
uma fonte de juventude, uma fonte de retardar o envelhecimento e até uma fonte de imortalidade. Então, os seus alquimistas trabalhavam na formação de um líquido para que o imperador bebesse diariamente e isso prolongaria muito a vida, né? E esse líquido, então, seria a kombucha, a nossa kombucha. Inclusive, foram encontrados registros históricos na China antiga, em que se documentava, se reportava, então, um chá formado a partir de um cogumelo, né? Vocês vão ver que o SCOBY tem realmente o formato de um cogumelo. Uma outra lenda a respeito, ou talvez uma outra possibilidade de origem histórica da kombucha, é sobre um médico coreano que teria curado o imperador japonês. O imperador seria o Injô, 415 a.C. E esse médico era o Dr. Kombu Ha. E a partir daí, então, teria surgido o termo kombucha. Isso é uma história sem comprovação documental, né? Mas é mais aí uma das possibilidades de origem histórica. O fato é que a kombucha é milenar, né? E ela deve ter surgido como um feliz acaso da natureza, né? Quando um copo de chá adoçado foi esquecido e acabou sendo colonizado por leveduras e surgiu então essa bebida fermentada tão bem aproveitada ao longo de milênios. Quando a gente vai lendo as histórias, as lendas da kombucha, a gente vê muita coisa interessante. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os soldados russos tinham um segredo. Eles utilizavam uma substância que aumentava a sua força, a sua disposição e a sua capacidade de recuperação durante a guerra. Hoje se sabe que essa substância milagrosa utilizada pelos soldados russos era a kombucha. Então é interessante, né? Uma bebida milenar e que tem muitas histórias a respeito. Bom, qual a função da kombucha quando a gente pensa em melhora da saúde? Bem, ela tem um monte de ação benigna para o organismo. Então, redução de risco de doenças crônicas de maneira geral, porque como melhora a barreira intestinal e reduz o processo inflamatório orgânico, a gente pode dizer que traz proteção contra doenças infecciosas, doenças autoimunes, doenças neuropsíquicas, traz uma proteção contra até mesmo neoplasias, porque reduz a acidez orgânica, e isso dificulta a proliferação das células cancerígenas, né? Então, são muitas as funções relacionadas aos benefícios produzidos pela kombucha, tá certo? Bom, aí eu vi muitos estudos sobre isso, então tem ação antioxidante, melhora a glicemia, melhora os perfis lipídicos. Bom, benefícios são muitos. O fato é que quando a gente usa regularmente, como é o caso meu e da Érica, que nós usamos já há algum tempo, é muito interessante a ação, né? E dizendo não cientificamente, mas o que a gente sente na prática, no dia a dia, mas realmente eu sinto uma diferença significativa quando uso a kombucha. Então, às vezes eu utilizo após pedaladas muito longas e assim que eu ingiro a kombucha, eu me sinto realmente reformulado, me sinto fortalecido, dá a impressão que a recuperação física vem rapidamente. É claro que tem a função de hidratação, mas além disso, a gente sente que tem algo mais e é claro, né? Eu sugiro que as pessoas utilizem algo que não tem
nenhum malefício, é algo barato, né? Praticamente gratuito, porque os SCOBYs ou SCOBYs, eles são doados, eles não são vendidos, apesar de que já existe sim kombucha comercializada, mas eu particularmente tenho a experiência aqui com a Érica na kombucha artesanal, kombucha caseira, e essa realmente não tem custos, né? Porque a gente vai doar o SCOBY. Bom, quanto às técnicas, a gente vai falar na live propriamente dita, né? O tempo ideal de fermentação, que é de 7 a 12 dias, a temperatura entre 22 a 30 graus. Ao longo da fermentação vai sendo produzido ácido acético, então quanto mais tempo fermentando, mais ácido vai ficar. O açúcar que a gente coloca ali é o substrato para os micro-organismos fazerem a fermentação. O quanto se coloca de açúcar, trabalhos do Dr. Peer, que é um indivíduo que conhece muito a respeito de kombucha, ele sugere que se coloque 10 a 20 gramas de açúcar por litro da infusão, né? Então isso dá mais ou menos 1 a 2 colheres de sopa. Uma colher de sopa tem mais ou menos 10 gramas. E a técnica, então, a Érica vai mostrar para vocês direitinho. Tem a primeira fermentação, a segunda fermentação, aí geralmente tem uma carbonatação, que é a produção do gás carbônico, e isso faz com que tenha bolhas, e isso deixa ela ainda mais saborosa. Então a gente vai mostrar na live a parte técnica, a Érica vai falar direitinho como é que a gente produz a kombucha. Então é isso, gente. Esse probiótico ele é importante, assim como o kefir. E como eu já falei na live do kefir, no resumo da live do kefir, isso é um fator de boa saúde. É claro que quando você ingere a kombucha e coloca bons micro-organismos no seu tubo intestinal, é importante que você saiba alimentar esses micro-organismos do bem. Então, você precisa consumir muito prebiótico, que é o alimento do probiótico. E quais são os prebióticos? As fibras. Então, precisamos ingerir verduras, legumes, as gorduras boas são importantes, como o azeite de oliva extra virgem, as castanhas, as nozes, o abacate. Dos prebióticos, os mais fantásticos são o alho, a cebola, o alho poró, o caqui é um excelente prebiótico. Então, nós precisamos alimentar essas boas bactérias com bons prebióticos e evitar aquelas substâncias que vão destruir os micro-organismos do bem. Então, nós temos que reduzir os alimentos de alto índice glicêmico, como açúcar, farinha branca, evitar as gorduras trans, que são as gorduras presentes nos industrializados. Temos que ter uma dieta baseada em alimentos de índice glicêmico baixo. Então, a kombucha, o kefir, são fatores que, associados a outras mudanças de hábitos de vida, acabam melhorando a saúde como um todo. Lembrar que a atividade física também ajuda na manutenção de um bom microbioma intestinal, isso é importante, e o sono adequado também, já que a gente sabe que a insônia e o sedentarismo são causas de disbiose, são causas de perda de equilíbrio da microbiota intestinal, dos micro-organismos do intestino. Então, quando tem essa disbiose, o que acontece? Você acaba tendo um intestino permeável, mais absorção de substâncias da luz intestinal, produzindo inflamação e as consequências ruins para o organismo. Então, é importante utilizar kefir, kombucha, às vezes até um bom probiótico comprado em farmácia, mas junto tem que haver uma mudança de hábito de vida, mudanças importantes como bom sono, atividade física e boa alimentação.
Tá certo, gente? Então, esse é o resumo da live sobre kombucha, que será realizada, então, no dia 4 de abril de 2022, às 19 horas, no Facebook. Muito obrigado pela atenção.